Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, aqui ao vivo com a sua participação. Manda pergunta, sugestão, comentário para o 999229519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Um abraço aos amigos de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim. Alô para o pessoal que está em Pau dos Ferros, Mossoró, nos acompanhando pela TCM e tantos outros lugares que sempre interagem com a gente. Antes da entrevista com o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, lembrar aqui a você que restam apenas poucas unidades, meu amigo João Grandão, restam poucas unidades aqui impressas do nosso livro Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves Maia e o suporte do Senado. As últimas unidades à sua disposição lá na Revistaria Cultural no Nordestão, Cidade Jardim, né? Ali tem, acho que talvez uns 4 ou 5 livros apenas, e também acho que uns 5, poucos livros, ou 5, 10 livros, poucos livros, lá na Cooperativa Cultural da UFRN. Estou avisando, estamos aí, só faltam poucos livros, senão você vai perder a oportunidade e vai ficar difícil depois. Então, está aqui à sua disposição o livro, que foi a nossa dissertação do mestrado, para quem quiser conhecer, se aprofundar na nossa história política do Rio Grande do Norte, sobretudo como é que chegaram ao poder essas famílias, o que é que fazem para se manter, quais são os instrumentos que se utilizam, o que acontece com quem não é Alves nem Maia que passa por essas estruturas de poder, os resultados das urnas de 2014 e agora 2018, né, tem uma charada aí, como é que vamos ficar, se vai mudar esse padrão familiar Alves Maia com Rosado ou se vai permanecer como há mais de 70 anos no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então tem muitas coisas aí, muitas reflexões que estão nesse livro que foi a nossa dissertação de mestrado. Tá dado o recado e tá se acabando, hein? Paulo Coutinho, presidente da OAB do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson, boa tarde, telespectador. Quero dizer que eu indico o livro, viu? Ele conta um pouco da história, mas indica muito do que acontece hoje. Então, acho que você que tem interesse, e todos devem ter, acho que é importante essa leitura. Muito obrigado, presidente. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito do histórico, né? A gente está falando de história, fala um pouquinho da parte histórica também, do nosso Brasil, que passou por tantas turbulências, passou por ditadura militar, passou por tantos maus momentos de formação, de constituição da República, de construção e reforço da democracia, e hoje a gente vê essa democracia passando por momentos delicados e perigosos. Então, que papel a OAB nacional, inclusive, com as suas representações nos estados, tiveram desde o comecinho da formação dessa nossa república? Robson, é importante e a história nos conta muito do que é o presente, né? Um pouco do que eu falei aqui, né, do seu registro, mas nós estamos vivendo hoje o maior período de estabilidade democrática desde a República. Nós tivemos, na verdade, desde o fim da monarquia, nós tivemos alternados durante o século passado diversos momentos, né, de ditaduras, de regimes totalitários. E nós vivemos hoje esse período de 30 e poucos anos, 34 anos, que é o maior período de estabilidade democrática, um período onde as instituições se fortaleceram, né, e as instituições da República, né, que são o Executivo, Legislativo, Judiciário, e todos os seus braços, né, de fiscalização, de atuação em prol da sociedade, se fortaleceram. Mas nós vivemos um momento em que essas instituições estão sendo chamadas a se pronunciar cada vez mais, né, diante de um cenário muito preocupante, né, de intranquilidade para a democracia, quando dentro de um processo eleitoral, que é para ser uma festa da democracia, nós temos aí tantos episódios, né, que levam a essa preocupação, ou seja, a intolerância política, a intolerância de escolhas, ela não combina com algo que é a base da nossa Constituição, que é a liberdade. Então, a Constituição vem disso. A liberdade de expressão, opinião e pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de orientação sexual, as liberdades individuais, todo o conjunto delas, né, que hoje passa por situações complicadas. Né? E aí o que a gente está vendo é que nessa disputa, né, eleitoral que se avizinha, né, até no próximo domingo, todos esses temas que você falou, é importante você fazer referência a cada uma dessas liberdades, elas estão sendo colocadas em xeque, né, nessa discussão. Então, eu acho que a sociedade ela precisa ficar atenta a isso. Não é à toa que a Constituição do Brasil ela é
copiada em muitos países, né? O texto da nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, ele é muito forte e importante, né, para essa consolidação de um país realmente republicano, democrático. E nós, por estarmos passando por um momento de grave crise, que não é de agora, né? Acho que entre 10, 15 anos nós começamos a ter, em função do fortalecimento das instituições, né, nós começamos a perceber muitos dos males que afligem o Brasil, desde o processo político ao processo de gestão da coisa pública. Nós temos hoje um cenário em que a sociedade criou, e a partir exatamente do que se descortinou, né, dessas diversas operações, um cenário que exige algo diferente para estar à frente do país. O mal tem que ser detectado e combatido. Agora, isso não significa botar uma dinamite em cada instituição, em cada pedacinho da democracia, você explode tudo. Você achar que o salvador da pátria vai chegar, pousar aqui e vai resolver tudo. Não é assim. Exatamente isso. Eu ia exatamente chegar nessa conclusão, né? Então, toda a nossa angústia de cidadão, nós temos, eu tenho, você tem, ou seja, toda essa preocupação, ela passa, e eu alerto ao telespectador para isso, necessariamente pelo respeito à Constituição. O que garante a sua liberdade, o que garante a nossa liberdade de ir e vir, de se manifestar, de estar aqui hoje discutindo esse assunto, é porque a Constituição nos trouxe essa referência de liberdade, de república, e nós não podemos compactuar com nada que se aproxime de uma tentativa de diminuir essa importância. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de colocar no poder todos aqueles que, em absoluto, respeitem a Constituição, respeitem o Estado Democrático de Direito. Soluções que estejam fora da lei, fora da Constituição, elas têm que ser rechaçadas com absoluta veemência por todos nós. Tem um telespectador nosso, o José Hilton, está nos acompanhando no Tirol. Ele pergunta se o presidente da OAB daqui do Rio Grande do Norte tomou conhecimento da participação de uma palestra que participou o filho do candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quando ele disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal era preciso apenas um cabo e um soldado. Ele gostaria de saber se a OAB pode se manifestar de alguma forma em relação a isso. Não, na verdade a OAB já se manifestou sobre isso, né? Porque primeiro surgiu uma discussão se era fake, se não era, mas me parece que o próprio deputado o próprio deputado confirmou que o vídeo era verdadeiro e que teria dito aquilo dentro de um contexto. Aquilo não se diz em nenhum contexto. O Supremo Tribunal Federal é a casa da democracia, de respeito à Constituição. Então não existe contexto para se dizer aquilo. Existe sim a necessidade de um respeito a todas as casas. A Casa Legislativa, ao Congresso Nacional, a Casa do Executivo, que é a Presidência da República, e a Casa da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. Tem uma coisa que muita gente confunde, por exemplo, você tem um delegado, um exemplo, aí o delegado cometeu um ato de corrupção. Então quer dizer que todos os delegados não prestam, são corruptos? Não é assim. Pois é. Você tem um advogado ou um juiz que cometeu a coisa, então vamos acabar com todos os juízes? Nós precisamos... Você tem um ministro que votou, se vendeu, sei lá o quê. Então você vai acabar com a Constituição toda? Tem um político que praticou corrupção, então agora nenhum político presta? Não é assim. Preciso fazer uma distinção muito, muito clara e importante entre a instituição e aqueles que eventualmente maculam a sua imagem. Esses exemplos que você citou aí são exemplos importantes para que, como é o nome, esqueci o nome dele, Hilton lá de Tirol. Compreenda que existem situações em que membros de uma ou outra instituição são chamados a responder, e dentro de uma sociedade democrática isso precisa acontecer. Todos que têm um mandato público, seja ele através do concurso, seja ele através de uma eleição, eles têm contas a prestar à sociedade. Então, por isso eles precisam sim responder, por isso eles precisam dar explicações, porque eles estão lidando com a nossa coisa, que é a nossa do cidadão. Eles estão lá para gerir algo que é público. Agora, as instituições, elas têm que passar ao largo dessa discussão. O Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra das casas legislativas ou do Executivo, eles não podem e não serão no Brasil fechados por cabo e soldado.
porque as instituições se fortaleceram ao longo do tempo e instituições como a OAB, que você se referiu aí, ao longo dos seus 87 anos de existência, foi um bastião de luta contra esse tipo de afirmação. Então tem sim que se preservar as instituições, tem que se respeitar a liberdade de escolha. A OAB, ela tem um dogma que nós todos dirigentes repetimos: a OAB não tem partido, o partido da OAB é a Constituição da República. Né? E essa defesa da Constituição nós vamos fazer de forma intransigente, seja quem for a estar atingindo o seu texto. Isso foi dito ontem, inclusive, na entrevista coletiva da OAB Nacional. Sim, né? sim. Tem pergunta do telespectador. Paulo Araújo é sociólogo, a colega sociólogo e bacharel em Direito. Ele quer saber o que o presidente da OAB pode realmente fazer para acabar, né, ou para reprimir esse tipo de violação que acontece à Constituição. Muitas vezes daqui ou lá, as leis às vezes se deixa passar. Eu particularmente acho que o próprio Supremo Tribunal Federal já deveria ter se posicionado, não se posicionou, e do Tribunal Superior Eleitoral tudo se joga para como fosse uma questão eleitoral. Não é. Não, como um grupo que tem aqui, grupo de opressores, falando de um monte de safadeza, de cor de estupro, de vandalismo, aí não bota para a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral não. Tem caso que é caso de polícia, que é caso de crime que está se cometendo. Na verdade, assim, o que a ordem faz e o que as instituições, né, que atuam junto à sociedade civil, como a ABI, né, como as próprias associações estaduais de imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil em todos os estados, tem sido muito atuante em chamar a atenção da sociedade. É importante entender, Paulo, que a força para combater esse tipo de coisa, ela vem da sociedade. É preciso que a sociedade compreenda, e aí o grande papel... Agora, o problema é que a sociedade está dividida, né? Isso, o grande papel das instituições... Aí acha que quando um candidato diz uma coisa, aí você descarta o que ele disse, porque não é seu candidato, mesmo que aquilo seja verdade, né? Nós precisamos... Maquiavel, só lembrando do telespectador, Maquiavel, que é um dos teóricos da política mundial, Maquiavel disse há mais de 500 anos, você quer conquistar um povo... você quer invadir ou conquistar ou dominar um povo, uma nação, faça o seguinte: dissemine a discórdia, divida. E é isso que está acontecendo no povo brasileiro dividido. Fica esse tipo de confusão e cada um diz o que quer, não pode ser verdade. assim, né? Isso enfraquece a sociedade como instrumento, né, de pressão e de exigir, de poder exigir dos gestores a correção que a Constituição exige. Então, eu acho que nós precisamos, como instituição, né, e a Ordem tem feito esse papel, estar presente junto à sociedade para chamar a atenção, né, de que absurdos como esse, não foi só esse, nós tivemos outras situações e sem cores, né, de diversos partidos, né, que eventualmente se manifestaram. Nós vivemos um Estado, um momento atual em que a insegurança, em que a revolta em função dos casos de corrupção tem chamado a sociedade a reagir de uma forma muito veemente quanto à punição. E a punição passa pelo processo. Então a gente não pode condenar... Agora, qualquer tipo de punição, inclusive, não pode ser feito com raiva, com ódio, porque isso cega, né, e tira o poder de discernimento, de consciência que cada um tem. É preciso ter consciência, todos nós cidadãos, que esse estreitamento, né, esse discurso de raiva e de ódio, ele feito por nós hoje, amanhã ele se volta contra nós. E não sou eu que estou dizendo isso, a história diz isso. Né? A sociedade ela tem que se formar a partir de instituições fortes, de uma estrutura de poder organizada e em prol da sociedade, mas esse discurso, reiteradas vezes, inclusive em sociedades que hoje são sociedades reconhecidamente de primeiro mundo, né? Sociedades evoluídas democraticamente, já sofreram com esse discurso. Esse discurso que já atingiu, por exemplo, a Alemanha, que hoje é uma grande potência, e que um discurso populista e fascista chegou, né, ao que tivemos no século passado. Então, é preciso que a sociedade se fortaleça dentro das instituições democráticas e a partir de uma regra que é a regra da Constituição, talvez a mais importante, que é a da liberdade, mas a liberdade até o limite em que atinja a liberdade do próximo.
né? Então, acho que um pouco da intolerância que nós temos vivido nesse momento de eleição vai um pouco da falta desse respeito, né? A liberdade, ela tem que ir até onde você não se insere, né, dentro da liberdade do próximo, dentro da liberdade de quem está ao seu lado. Então, é uma questão hoje que permeia toda a discussão entre sociólogos, entre cientistas políticos, né? Todos que avaliam esse momento. Gente do mundo inteiro, né? Inclusive, tem alertado para o que está acontecendo no Brasil, né? Eu tenho conversado com amigos cientistas políticos da França, do Canadá e dos Estados Unidos, inclusive. O pessoal preocupado. Mas, Robson, como é que pode o Brasil embarcar neste tipo de loucura? Estamos às portas desse tipo de situação acontecer, né? E é lamentável realmente que isso venha, se vier a se concretizar. Inclusive, essa mesma metodologia extrema, inclusive tenta se caminhar à extrema direita, por exemplo, você tem situações onde aconteceu nos Estados Unidos com o mesmo tipo de campanha, né? Disseminando ódio, separatismo, guerras culturais, disparo de mentiras em escala industrial, uma metodologia mesmo. Aí você vai para a Itália, do mesmo jeito que aconteceu, aqui na Argentina também, Filipinas, aí aquele mesmo movimento separatista na Catalunha, querendo se separar da Espanha, a mesma coisa, usando redes e mídias sociais. Você vai lá para o Brexit, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Então, esse tipo de movimento hoje está repousando aqui no Brasil e já estava até querendo fazer um movimento de separar o Nordeste do Brasil. Você veja a que ponto a gente está chegando. Mas, né? O discurso de ódio, ele leva a isso. A separação. Né? Leva a esse discurso de separação em castas, de separação em outras origens, né? Que não contribui, porque o Brasil separação é um país que de se formou, raça, de raça, de gênero, de religião, né? Que são as brigas culturais, né? Raça, gênero, religião, questão sexual também, orientação sexual. Então, de tudo se busca algo que faça um brigar com o outro, para depois você ir tocando uma agenda e aprovando coisas num eventual governo que prejudica a população, mas a população nem vai perceber porque vai estar brigando com outras coisas, né? E uma das coisas importantes, Darcy Ribeiro dizia que o Brasil ele já evoluiu de uma origem de um país, ou seja, do que veio de Portugal, ou do que veio da Itália, ou do que veio... Passamos por uma formação violenta, nós temos uma formação, né, de brasilianidade, ou seja, nós somos brasileiros com características muito próprias, inclusive de respeito a isso, né? Nós somos um país multicultural em que o respeito a todas essas diferenças, ele permeia todos os cantos do país de uma forma muito presente, e nós estamos vendo um pouco disso ser tolhido, né? Mas assim, o bom do Brasil é que nós convivemos sim nos outros estados, nós convivemos sim com outras raças, com outras religiões, porque nós temos isso como característica cultural do brasileiro. Da nossa formação. Então, essa formação do brasileiro é muito importante que a gente valorize isso e tome isso como modelo para construir um país que respeite as opiniões, que respeite a liberdade e que esteja efetivamente vinculado, né, a uma democracia, a uma república que tem na Constituição a sua força maior. Exato. E também uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, né? Como fazer para que as instituições sejam respeitadas e fortalecidas? A começar pela própria lei, pelas leis, pela Constituição. Como fazer com que as pessoas entendam a importância de respeitar e que seja respeitado, inclusive por aqueles que são agentes da lei? Porque tem muito escorrego aqui com o lado de ministros de Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, às vezes juízes descamam para um lado para o outro e isso acaba enfraquecendo toda a estrutura. Eu acho que é óbvio que todo e qualquer mal feito, ele tem que ser punido, né? Independente de qual seja a condição do malfeitor, de ministro a soldado, a cabo. É verdade. Se faz longe do que determina a lei, é preciso que seja punido. E dentro dos limites da lei. A sociedade ela só se fortalece a partir do respeito à lei e à Constituição. Então, o que fazer para que isso seja uma realidade do Brasil? Primeiro, eu acho que nós precisamos desmistificar algo que é importante. É sim um país onde se respeitam as leis.
A grande maioria da população, eu, você, né, o telespectador que está nos ouvindo, né, a grande maioria da população é respeitadora da lei. O que nós precisamos é ter políticas mais efetivas, né, de repressão e de combate e de punição àqueles que não cumprem a lei. Né? Mas nós temos um país de mais de 200... é que é um grande problema. Isso, então, nós temos um país de mais de 200 milhões né, de pessoas, mas os números que são muito ruins de insegurança, enfim, de ilegalidades, da prática do mal feito, né, eles, na hora que nós fazemos esse comparativo, nós vemos que o brasileiro é assim, honesto por natureza. É preciso se quebrar essa cultura. Por que quando a gente sai do Brasil, Robson, nós não jogamos um papel na rua? E quando chega aqui no Brasil, essa mesma pessoa joga na rua. Né? Então não é da essência do brasileiro descumprir a lei, não é da essência do brasileiro fazer a coisa errada. Pelo contrário, né? Esse é um discurso que nós precisamos combater. Da essência do brasileiro é fazer o certo, né? É ter uma relação com todos os que o cercam. Nós precisamos acabar com esse discurso e eu acho que o respeito à lei tem que ser a tônica de todos nós, inclusive dos gestores públicos. E acho que o Brasil caminha para um fortalecimento ainda maior desse respeito das instituições, né? Nós passamos por um momento em que isso está sendo cobrado de todos nós. Eu quero crer que será um momento de superação, mas, sobretudo, de fortalecimento das instituições. E nós vamos superar essa fase. Vigilância permanente. Vigilância permanente. O brasileiro ele precisa sair da eleição e permanecer no mandato. Nós temos a mania de votar e depois esquecer até em quem votamos. E eu diria até mais do que isso. Eu acho que o brasileiro precisa sair do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e ir para a vida real. Perceber muita coisa que está acontecendo e você não nota, né? Quero agradecer sua participação, presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Paulo Coutinho, muito obrigado. E receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu gosto mais de vir aqui pelos produtos Lucena do que por você, viu, Robson? Toda vida que eu venho, que eu vou lá no Lucena, passo uma semana passando bem. Muito obrigado. Muita gente mandando parabéns aqui, obrigado pela audiência de vocês. Ficamos por aqui, vem aí a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Um grande abraço e até amanhã.